A morte do Papa e o Apocalipse. O que isso está interconectado? E afinal, o que será que significa mesmo o Apocalipse? Bom, eu estou sendo extremamente guiada a trazer essa percepção para vocês aqui no campo quântico. Inclusive, se você ainda não assistiu meus vídeos anteriores, onde eu tenho esse quadro e eu explico melhor sobre o campo quântico, eu extremamente recomendo, porque essa informação que eu passo é uma informação que você já sabe. Você só simplesmente está esquecido. E à medida que você se conecta a essas informações e você assiste uma vez, duas vezes, três vezes, você começa a ter novas conexões neurológicas e com ações alinhadas de acordo com o que eu falo, você começa a ancorar frequências da quinta dimensão. Então é importante que você volte para você entender como que a cocriação quântica acontece e funciona. Outro recado que eu quero dar também é que, se você está nesse vídeo, é porque de alguma forma você já começou o despertar da consciência. Você ou está se questionando, você está buscando respostas, você quer conhecer melhor as coisas. Então, o que eu tenho para falar para você é que todas essas informações que eu passo e que diversas pessoas passam, elas são muito valiosas. Porém, se você não souber integrar elas no seu dia a dia, um conhecimento que não vira sabedoria, ele vira poluição mental e energética. Então, você vindo aqui assistir, você consegue sim criar novas conexões neurológicas se colocar as coisas em prática. Se você assiste um dia e depois assiste só dali um mês de novo, você vai demorar muito mais tempo para chegar aqui. Agora, se você está em busca de entender melhor o despertar da consciência, entenda que esse jogo, gente, ele não é um jogo só mental. Não é só entender o que é a terceira dimensão, entender o sistema. Muitos ficam contra o sistema, ficam revoltados. Entenda que isso causa um desbalanceamento muito grande no seu campo. Enquanto você não aprender a equilibrar e reprogramar o seu campo, dificilmente você consegue acessar as frequências da quinta dimensão. Porque isso é uma coisa que só você pode fazer, só você pode limpar o seu campo energético, só você pode se reprogramar. E eu falo isso porque eu tenho diversas pessoas que me procuram pedindo para eu reprogramar elas, para eu limpar o campo energético delas. E eu, sabendo o que eu sei hoje, eu me recuso a fazer isso porque eu sei que quando nós dependemos de terceiros, essas ferramentas ainda são de terceira dimensão. Enquanto você depende do outro, você não acessa aqui. Porque aqui é em contato com o seu eu superior. O superior, ele é totalmente frequencial. É totalmente você acreditar e confiar no processo. Enquanto você acredita mais no outro do que você mesmo, você está falando não para o seu eu superior, que se encontra na quinta dimensão. Só que não é um lugar fora de você, tá? É em você. Então, está certo ou errado procurar pessoas aqui para ajudarem vocês a limparem o campo, reprogramar? Não está nem certo nem errado. Porém, atrasa o seu processo, porque existem ferramentas onde você faz isso sozinho. Você se torna independente. Você começa a conhecer o seu corpo, o seu campo vibracional, a sua mente, as suas ações, e você acessa isso aqui mais rápido. E foi isso que eu fui guiada por um pleidiano. Eu ainda não falo disso abertamente, aos poucos eu vou começar a falar, tá? Então, a metodologia está aqui embaixo. Tudo o que eu posso passar para vocês gratuitamente, que vem para mim como imagens de entendimento, eu passo com o maior amor, porque isso é o meu presente para a humanidade. É entendendo isso que a gente consegue, entre aspas, se elevar da matriz da terceira dimensão. Só que a metodologia que você tem que se comprometer com você para acessar isso aqui, ela é paga. Ela é paga porque se você não pagar, você não vai se comprometer na sua jornada. Então o link está aqui embaixo. Eu só quis falar isso brevemente para vocês, porque enquanto vocês procurarem resposta fora de vocês, vocês estão atrasando o seu processo. E procurar respostas, que eu digo, é ficar curioso também, querendo entender tudo, querendo entender. Eu entendo que muitas informações são importantes para a gente ter um certo entendimento aqui, mas eu vejo tanta distorção, inclusive na comunidade espiritual, onde colocam o poder no externo, onde falam que estamos sendo controlados, falam que houve manipulação.
Isso tudo faz parte do jogo que a gente criou, e eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Vocês precisam ter o discernimento. Toda informação que vocês escutam, que dão medo, insegurança e que colocam o poder no externo, é daqui de baixo, tá? Então vamos lá. O que é o Apocalipse? Na verdade, o Apocalipse, ele é a transformação. E por que muito fogo se vê no Apocalipse, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve relatos do que vai acontecer? O fogo, na verdade, é a transmutação. Se você coloca o fogo num gelo, o gelo vira água. A água evapora. O fogo significa transmutação. Só que dependendo de quem leu e interpretou a Bíblia, dependendo do lugar que você escutou sobre esses relatos, dependendo do que você acreditou ser verdade quando você escutou, você acha que Apocalipse é o fim do mundo. Você acha que Apocalipse é o mundo se destruindo e Jesus vindo salvar. E isso não é sobre estar certo ou errado, é sobre uma distorção da terceira dimensão, onde essa realidade, ela existe. Essa realidade existe. E se você acreditar nela, muito possível que você vai experienciar ela. Só que essa realidade é uma realidade de sofrimento, é uma realidade de vitimismo, onde você ainda precisa de um salvador. E é exatamente isso que o sistema faz com a gente. Agora, muitas pessoas falam, né, que a Bíblia foi manipulada, foi distorcida. Então, na perspectiva que eu tenho hoje, é assim, chegou uma época que eu achava que a Bíblia tinha sido manipulada. E eu estava muito brava com isso, tá? Porque eu venho de uma família cristã, católica, acreditei sempre cegamente em tudo que foi me falado. Só que aí a gente começa a olhar a Bíblia por outros pontos. A gente pode olhar a Bíblia e interpretar a Bíblia pelo, por um ponto de física quântica. E eu até vou trazer alguns versículos explicando aqui para vocês. Então, tudo vai depender da interpretação do leitor. Quem foi a pessoa que estava lendo e o que ela percebeu. Da mesma forma que você se conectando com a minha informação, você vai entender algumas coisas e outras pessoas vão entender outras. Porque, como eu já expliquei, a mente é um projetor. Você projeta na sua realidade o que você acredita ser verdade. Então, o que você está lendo ou assistindo tem muito a ver, e o que você interpreta aquilo tem a ver com a sua experiência individual. Então, eu, por exemplo, quando criança, que fui no catecismo, que ia na igreja e escutava essas coisas, eu acreditava que o mundo ia acabar e que ou eu ia morrer antes se Jesus vinha me salvar, ou o mundo ia acabar e Jesus vinha salvar todo mundo. Eu também achava que Jesus era Deus. Eu não conseguia ter o discernimento. E eu sei que muitos de vocês também têm essa mesma percepção de infância, porque vocês escrevem para mim lá no Instagram. E eu consigo entender como que a sincronicidade das nossas histórias parecem. Então, tudo vai depender da interpretação. Se a Bíblia foi manipulada propositalmente, ou se ela foi simplesmente transcrita por uma pessoa que não conseguia ter uma interpretação maior da realidade, a gente não sabe e não vai adiantar a gente ficar apontando o dedo, que gosta de ficar apontando isso e inclusive atacando as pessoas religiosas. E esse não é o meu propósito aqui. O meu propósito aqui é te dizer que eu respeito as suas crenças. Eu vim de uma família muito religiosa. Eu já contei a minha história aqui, onde eu tive que me questionar sobre tudo, porque a experiência que eu tive na morte da minha mãe foi uma experiência que a minha religião não explicava. Então, independente do que você acredita, eu respeito você. O meu propósito aqui é simplesmente estar trazendo novas percepções para que a gente pare com esse sofrimento, com esse vitimismo, que foi sim condições mentais que a gente acreditou ser verdade. Uma outra coisa, por exemplo, que chocou muito esses dias, eu recebi uma imagem de uma igreja que eu ia quando eu era criança. E nessa imagem, Jesus, na cruz, ele estava assim, de braços abertos, vivo. Quando eu ia nessa igreja, que eu era criança, ele estava morto, caído e cheio de sangue no corpo. Então, o que isso também representa? Representa de que a história vai ser recontada, a história vai ser reescrita. E também representa que nós estamos, a um nível coletivo, elevando a nossa consciência.
saindo do medo, saindo do caos, do sofrimento. Então, na minha percepção, que eu recebi essa imagem, e eu sei que não foi por acaso, foi que, sim, que a gente pode acreditar nessa história de Jesus de uma forma diferente. Como também a gente pode acreditar no Apocalipse de uma forma diferente, onde a mudança não é externa, ela é interna. Onde o fogo é de dentro para fora. Onde a gente se transforma espiritualmente. Onde a gente se conecta com a nossa sabedoria divina. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Porque você acessar a quinta dimensão, a nova terra, ou nova era, na verdade é deixar o velho. O Apocalipse significa deixar o velho para trás. Não necessariamente significa desastres naturais. O que eu não estou dizendo é que não vai acontecer, não estou dizendo se vai acontecer ou não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que você, na sua vida individual, só vai experienciar algum desastre se você acreditar isso ser possível. Então aí é o poder da sua crença, o que você escolhe acreditar. E às vezes eu sou guiada a responder certos comentários no Instagram e é isso totalmente consciente, porque alguém que esteja preparado para esse tipo de informação vê o meu comentário, se conecta com o que eu escrevi e aí chega a minhas mensagens. E como eu sempre falo para vocês, não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu passo. E recentemente tinha uma pessoa que fala sobre a quinta dimensão, mas ao mesmo tempo ela estava promovendo o que a mídia falava sobre catástrofes, sobre apagão, onde nesse post a pessoa relatava que a mídia estava falando que no mundo inteiro tinha tido um apagão. E eu falei, como assim no mundo inteiro? Essa foi a mídia do Brasil. Eu falei, como assim o mundo inteiro? Eu moro no Canadá e isso não aconteceu. Né? E aí eu coloquei, a realidade que você acredita é a realidade que você experiencia. E aí uma moça respondeu meu comentário com letras maiúsculas, um comentário gigantesco. Eu consegui sentir a frequência, a vibração dela naquela mensagem, onde ela estava me atacando. Porque Jesus vem salvar e o mundo vai acabar. E eu acabei sendo guiada à página dela, o que eu não faço com muita frequência, para entender de onde vinha aquela agressividade. E na página dela, pela minha surpresa, ela se diz noiva de Jesus. Tem fogo na página dela para todo lado. E ela acredita fielmente de que Jesus vai vir salvar e que o mundo vai desabar. Então, a minha pergunta para você é: o que você acredita hoje? De apocalipse, de vida, de dinheiro, de saúde, de relacionamentos, sobre você mesmo. O que você acredita hoje? Te traz liberdade? Te traz paz? Ou te controla? Ou te dá medo? Te dá insegurança? Porque qualquer coisa que você acredita é o que você experiencia. Então, quando você se conecta com essas mensagens de apocalipse, de medo, com essas narrativas que querem que você vibre aqui, como eu já coloquei lá atrás, a sua mente é um projetor, tá? Se você se conecta aqui, no seu campo, começa a ficar cada vez mais negativo. E aí você vai experienciar cada vez mais aqui. Só que esses sistemas estão colapsando. Eles não precisam mais fazer parte da nossa vida no sentido de nos controlar mentalmente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. Já existem novos conhecimentos, que muitos deles, inclusive, são conhecimentos de milênios ancestrais, emergindo, para que a gente se conheça melhor, para que a gente entenda sobre energia, que a gente consiga entender como que a realidade funciona, que a realidade é um reflexo nosso. Tudo o que está na sua vida hoje é um reflexo do que você acredita ser verdade. E quando você usa isso como uma ferramenta, você começa a recalcular a sua rota. O propósito desse vídeo é: muitas narrativas vocês vão continuar vendo. Se vocês começarem o processo agora, vocês estão em busca de informação. Isso é uma fase do despertar. Mas quanto mais cedo vocês olharem para vocês e aprenderem a se reprogramar e a elevar a sua vibração,
mais cedo vocês acessam aqui. Quanto mais você fica buscando informação fora, porque tem muita distorção, gente. Na comunidade espiritual, na comunidade do despertar, existem muitas distorções. Eu vejo pessoas batendo palmas porque eles deram a premonição de que o Papa ia morrer. Gente, vocês estão criando a vida de vocês. Tem certas coisas que não fazem diferença vocês saberem. Se vai morrer, se não vai morrer. O simbolismo disso, e eu não estou desrespeitando ele como ser humano, não é nada disso. Existe um simbolismo para isso. O sistema está colapsando. Tudo o que é do sistema antigo vai embora. As pessoas que estão vibrando aqui, em algum momento, também vão embora. Porque estamos sendo convidados para criar o céu na Terra. Então, se você se conecta com informações que fica dando premonições, você fica com medo. Então, aí você tem que decidir cortar isso da sua vida. Eu não preciso ouvir isso. Se eu estou criando a minha realidade. Você não precisa ouvir isso. Aí tem outras comunidades que falam de invasão extraterrestre. Outras comunidades que só ficam falando das 7 famílias mais ricas do mundo, que controlam todo mundo. Isso é uma verdade da terceira dimensão? É uma verdade da terceira dimensão, mas não precisa ser mais a sua. À medida que você reprograma e olha para você, e só você pode fazer isso. Então, eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz dos versículos, para que vocês entendam a leitura quântica desses versículos, tá? Como vocês conseguem interpretar a partir de agora, porque se você vem de alguma religião, como eu já falei, se você vem da leitura da Bíblia, você interpretou à medida que alguém interpretou para você. E hoje você acreditou em coisas que não necessariamente precisam ser verdade na sua realidade. Então, a Bíblia muitas vezes fala do nosso poder de cocriação. Muitas vezes fala sobre a vibração, só que isso não foi interpretado dessa forma pra gente. Então, uma delas, para mim, que fala sobre vibração, e que certamente isso nunca foi falado para vocês, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso fala sobre a imunidade vibracional, que mesmo que o coletivo aqui esteja mergulhado no caos, nada vai acontecer com você. Só que, por exemplo, para mim, quando eu fui no catecismo, eu achava que nada aconteceria comigo porque Jesus vinha me salvar. E você pode entender isso também dessa forma, porque quando a gente fala imunidade vibracional, nós estamos falando da consciência crística, da consciência de Jesus, que renasce em cada um de nós quando nós começamos a acessar a quinta dimensão, a nova Terra. Então, o que isso significa, essa imunidade vibracional, é quando o seu nível de consciência, consciência crística, consciência búdica, chegou a um ponto em que você entende essa realidade, mas ela não te toca, ela não te engole emocionalmente. E na minha percepção, quando eu era religiosa, eu era contra qualquer outro tipo de ensinamento. E eu vejo isso acontecer até mesmo na minha família, onde acreditam em uma só verdade como a verdade absoluta. Mas tanto Buda quanto Jesus, como tantos outros, na verdade, eles são arquétipos. Arquétipos que vieram ensinar a paz, que vieram e representam o amor, o entender o ego, entender a mente. O budismo também fala muito disso. Só que o budismo, ele fala de um Deus interno, não de um Deus externo. Porque quando a gente interpreta a Bíblia, muito se fala de um Deus externo. Só que também em algumas passagens, como o Espírito habita dentro de cada um de nós, fala que somos fractais do divino. Então, tá vendo como que tudo depende da interpretação e do que você acreditou ser verdade? Agora eu vou falar mais alguns versículos aqui, ó. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maior do que está.
Então, isso quer dizer, no campo quântico, que nós somos co-criadores. E que quando a gente acessa a consciência crística, que eu vou falar aqui de eu superior, tá? Nós podemos manifestar realidades mais elevadas, transcendendo os limites da matéria. O que é transcender os limites da matéria? É você transcender com o seu pensamento, com a sua emoção, com o seu campo vibracional. Eu tenho um vídeo de exemplos de manifestação na minha vida, onde várias vezes eu mudei as situações com o poder do meu pensamento e da emoção. Outro aqui que eu gosto muito, que eu anotei. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. É Mateus 6, 22 e 23. Isso está querendo dizer o quê? Que a nossa percepção molda a nossa realidade, como eu já falei para vocês, da projeção da mente. Se você projeta lá dentro que o mundo é ruim, cruel, se você foi condicionado, programado a ver dessa forma, é isso que você vai ver lá fora. Então, o seu corpo será cheio de trevas, porque é isso que você vive. Onde você coloca o seu foco, define o que você manifesta, como também o que você manifesta no seu corpo, em questão de doença. Então, a nossa frequência está moldando a nossa realidade. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Conseguem entender? Isso aqui eu anotei, Marcos 11, 24. Portanto, eu vos digo, tudo o que pedir em oração, crê que já recebeu. Assim será com vocês. Então, na questão da leitura quântica, do campo quântico, é o princípio da cocriação. É o colapso da possibilidade da realidade física, através da sua fé, através do que você acredita. Como eu tenho falado aqui, a realidade que você experiencia é a realidade que você acredita. E mais um para encerrar, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, gente, eu vou falar nessa questão da vontade de Deus. Deus, Criador, ele não é julgador, ele não é punidor. Nós não somos pecadores. Isso foi uma criação humana desse sistema. Deus é uma energia criadora que se manifestou, se materializou em matéria. Então, quando a gente consegue acessar a consciência crística, as frequências da nova Terra, da quinta dimensão, nós estamos alinhados com a vontade dele. Só que ele não está fora de nós. Ele está em nós e nós podemos ser guiados por essa energia, guiados pelo nosso espírito, eu gosto de chamar de eu superior, para essa jornada terrena, onde a mente programada sai do jogo. A mente se torna uma ferramenta de cocriação. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar alinhado energeticamente. Tem que entender as regras desse jogo, as leis universais. Isso eu explico tudo lá na metodologia. A leitura quântica de Romanos 12, 2, ela fala o quê? Que você muda a sua realidade através da sua mente, da reprogramação mental e vibracional, para que você possa acessar novas experiências. É o que eu tenho falado e tem mais vídeos vindo também, onde essas experiências elas são pré-existentes. Quando o nosso eu superior nos projetou nessa vida física, já existiam realidades pré-existentes para o coletivo e para o individual. Qual o individual vai experienciar está baseado no que ele acredita ser verdade. Então, por exemplo, eu acredito que eu estou sendo guiada pelo meu eu superior para essa jornada. E que ele sabe os melhores planos para mim, porque tanto os planos caóticos de dor, como os planos de expansão foram pré-estabelecidos antes do nascimento, como um propósito de alma, tá? Muitos vão chamar de karma quando você ainda está inconsciente de si, coisas ruins estão acontecendo, você não está entendendo. Você pode falar que você é um pecador, que você está pagando o pecado, você pode falar que você está pagando o karma,
que na verdade é só a lei da correspondência refletindo a sua vibração, tá? Só que quando você passa o karma, quando você passa de ser inconsciente e você começa a ser consciente, você começa a viver o seu dharma. O dharma é o quê? É quando você acessa o seu propósito de alma e você consegue entender o que você está fazendo aqui. É quando, pela lei da correspondência, a sua vibração está tão limpa e você está tão alinhado com a sua verdade, que é a verdade divina, que ela projeta também na sua realidade. Então aí você começa a ver essa realidade aqui, porque o seu campo vibracional foi reprogramado. A sua mente, ela te ajuda a cocriar, ela não está mais no controle, porque você já entende os sinais do eu superior. Você já entende o que você está fazendo aqui, você já não tem mais medo, isso aqui já não te controla mais, tá? Então, na verdade, eu acabei passando um pouquinho do tempo, mas o propósito desse vídeo é que você tenha consciência e escolha que tipo de informação você se conecta. Quanto mais informação de medo e divisão você se conecta, mais isso se manifesta na sua vida. E você já coexiste aqui e agora, sendo guiado pelo eu superior nas frequências da nova Terra. Eu espero ter esclarecido alguma coisa. Como eu sempre falo aqui, eu não estou aqui para convencer, eu não estou aqui para contradizer, eu estou aqui simplesmente mostrando o caminho que eu tenho percorrido e que tem sido fascinante. Então, que a minha verdade toque aí na sua verdade para que você a acesse com mais facilidade.